Oi, gente! Sou a nutricionista Kátia Gambini, ajudo pessoas a emagrecer 7 quilos em 7 semanas, sem restrições e sem passar fome. Hoje eu vou ensinar a você por que muitas pessoas perdem peso e por que algumas não perdem peso. Eu vou explicar um detalhezinho hoje, eu vou ensinar um detalhezinho para você que pode fazer toda a diferença no seu resultado. Qual que é esse detalhe, Nutri? Qual que é esse detalhezinho que você vai falar? Então, primeiramente, o que é esse detalhe, né? O nosso corpo, ele é referência, né, de resultado dos nossos estímulos. Então, o que acontece? Muitas das vezes, nós possamos dar algum tipo de estímulo para o nosso corpo e estimular o nosso corpo, então, a sentir a vontade de querer comer mais ou colocar mais vezes aquele alimento no nosso prato e, consequentemente, esse tipo de estímulo vai fazer com que não conseguimos eliminar peso, tá certo? Se nós comermos mais em maiores quantidades, o resultado do emagrecimento é quando nós ingerimos menos daquilo que nós gastamos. Então, se eu estiver estimulando o meu corpo a comer cada vez mais, repetir as vezes que eu vou comer, eu vou estar dando mais calorias do que ele gasta. Então, esse detalhe vai fazer a diferença no meu emagrecimento, tá certo? Então, o que acontece? Qual que é esse detalhe, Nutri? Conta pra gente. Esse detalhe é, olha, anota aí. Temperos prontos. E por que, Nutri, eles atrapalham o emagrecimento? Vou explicar por quê. Os temperos prontos, né? Por exemplo, você coloca lá, eles estimulam quando você consome, eles estimulam a sensação, você coloca na boca, você fala, nossa, que sabor incrível, que delícia, que comida incrível. Nossa, maravilhoso, eu quero mais. Ai, acho que eu vou comer mais um pedacinho. Ai, acho que eu vou repetir mais um pouquinho. Então, esse despertar, essa sensação, esse estímulo que ele dá, consequentemente, te leva aí um estímulo de querer comer maior quantidade daquele alimento. Por exemplo, vou estar lá fazendo uma pipoca, vou estourar a pipoca lá na minha panela e coloco, né, um pouquinho num potinho e deixo lá um pouquinho na panela, né? Geralmente a gente tem algumas às vezes que a gente não controla a quantidade que coloca lá no milhozinho para fazer a pipoca e a gente fala, eu vou comer esse potinho. Aí você prepara um potinho, coloca lá o pozinho mágico, que é o tempero pronto, que dá uma cor, que dá, nossa, você fala, agora sim. Aí dá uma chacoalhadinha lá e começa a comer essa pipoca. Você vai perceber que você vai olhar o pote e vai falar assim, ai não, nossa, mas o sabor tá incrível. Aí você vai lá na panela, coloca mais pozinho mágico lá, mais tempero pronto. Quando você perceber, você vai ver que você comeu uma quantidade bem maior daquilo que você estava provável a comer. Olha outra situação também, você de repente vai no fast food e fala assim, ai, nossa, eu amo aquela batatinha frita. Aí você só paga, a diferença às vezes é R$1, R$2 que você paga para pegar uma batatinha um pouco maior. Aí você vai comer naquela batatinha, ai, que delicioso e tal. E aí coloca um ketchup, coloca um molho, etc. E vai comendo. E aí a hora que você percebe, você fala assim, nossa, mas ai, que delícia, eu queria tanto comer mais um pouquinho. Aí você pode ter certeza que você vai lá e vai pegar mais um pouquinho dessa batata. Tá vendo o estímulo que ele dá para você ir comendo cada vez mais? Pois é, por isso que ele atrapalha o seu emagrecimento. Ele te induz a querer repetir ou aumentar a quantidade daquilo que você está ingerindo dos alimentos. Principalmente os alimentos industrializados que têm mais calorias, porque eles contêm mais açúcares, mais gorduras, tá certo? E os temperos prontos aí para estimular você a querer comer mais, tá? E aí o que você, né? Às vezes até mesmo, né, o caldinho de galinha lá que você fala, ai, vou colocar no frango, vou colocar no arroz e tal, até mesmo na sua casa ao você preparar. Então não são somente as coisas que você compra, né, de repente num fast food ou algum tipo de restaurante, mas até na preparação da sua comida. Quando você tá fazendo lá, preparar um alimento em casa, você pega um tabletinho lá, coloca na comida lá e aquilo lá você vai falar assim, nossa, que frango delicioso que ficou, que incrível. Ai,
acho que eu vou comer mais um pedaço. Ai, acho que eu vou comer mais uma conchinha, né? Mais uma escumadeira de frango. E aí também na preparação do seu alimento, na sua casa, também te estimula você comer maior quantidade. Quanto mais você come e você gasta menos, né? Aí você tem um desequilíbrio e você não consegue eliminar peso. E aí você fala assim pra mim, tá bom, Kátia, né? E o que são então, né, esses temperos, né? Aí eu vou explicar pra você. Esses temperos, eles são desenvolvidos pela indústria, tá certo? Então o que que acontece? Eles são desenvolvidos realmente para cada vez mais realçar o sabor da sua comida, o sabor dos alimentos industrializados, para que você realmente receba esse estímulo de cada vez consumir mais. Por quê? Ó, vou explicar para você. Na nossa boca, se você colocar assim a língua para fora, assim, e olhar assim no espelho, você vai ver que na nossa língua tem diversas bolinhas, tá? E cada região da nossa língua, olha que incrível que é o nosso corpo. Cada região da nossa língua sente um tipo de sabor. Então tem a parte que nós sentimos o azedo, tem a parte que nós sentimos o doce, tem a parte da língua que nós sentimos o salgado. Olha que interessante que a indústria dos alimentos, ela criou os temperos prontos com um sabor chamado umami. Kátia, o que é esse umami? Umami significa delicioso. Olha que incrível. E esse sabor delicioso que está contido dentro dos temperos prontos, ele consegue dar uma explosão de sabor em toda a boca, não somente uma região da língua. Por isso que quando nós colocamos esse alimento na nossa boca, nós temos aquela sensação de explosão de sabor. Nossa, que incrível! Exatamente, ele foi desenvolvido para que você receba esse estímulo e consequentemente venha consumir cada vez mais tanto o tempero pronto, que estimula você a querer comer mais, tanto os produtos industrializados, tá? E, consequentemente, quando você consome mais, ingere mais calorias, isso atrapalha no seu emagrecimento, tá? Então, esse o significado dos temperos prontos, são assim, tá bom? Que surgiu o tempero pronto para que estimule aí a indústria alimentícia, por exemplo, a produzir um novo tipo de macarrão, a produzir, de repente, um novo tipo de tempero, para que você seja estimulado a consumir, tá bom? E aí eu vou explicar para você então o que não são temperos prontos, Nutri, porque você falou o que são e agora eu preciso saber o que não são, né? E lembrando, tá, que temperos prontos tem diversos tipos. Então tem aquele caldo de galinha, tem o caldo de carne, tem o temperinho lá, o sachêzinho que você coloca no feijão, feijão não sei o que, arroz não sei o que, tem vários tipos. Tem um que você coloca só na pipoca, tá certo? Tem o que você joga na salada. Então tem para todos os tipos de alimento. Pode ser pozinho, pode ser tablete, tá bom? Muitas das vezes vem em potinho. Então tem muitos tipos de temperos prontos também. E agora, é claro, como eu expliquei que são temperos prontos, e agora eu vou explicar o que são então os outros tipos de temperos, né? O que são, de repente, os temperos naturais, Nutri, o que são, né? Aí, ó, os temperos naturais são alho, cebola, cheiro verde, coentro, N tipo de temperos prontos, orégano, tá certo? Tem o chimichurri. Então tem N tipo de temperos prontos também. E o que é os temperos naturais, tá? E aí você fala pra mim assim, Nutri, mas por que você tá falando disso? Porque os temperos naturais, eles são muito importantes pra nossa vida. Por quê? Eles não vão te estimular a comer mais, diferente do tempero pronto, e eles vão agregar sabor e cheiro aos alimentos. Então, consequentemente, ele é bem melhor você utilizar. Tá certo? E algo muito importante também que vale lembrar, que é a questão do uso do tempero pronto, não é somente a questão do emagrecimento, é a questão da saúde também, tá? Todos nós precisamos ingerir uma quantidade de sódio. Sódio é um componente que está dentro do sal, tá certo? E que aí, o que acontece? O que causa no nosso organismo, né? Nós precisamos de uma quantidade diária, todo mundo precisa de uma quantidade diária de sódio, tá certo? Que ele tá dentro aí dos micronutrientes para nós fazermos a ingestão. Só que olha que interessante, um sachê de tempero pronto tem a quantidade que nós precisamos ingerir
diária. Então, assim, nós temos 24 horas no dia. Eu preciso lá de 1000 e poucas miligramas, tá bom? Para que vocês entendam. Só nesse sachêzinho que você usa de tempero pronto, um único sachê já tem essa 1000 e poucas miligramas. Então, imagine, você colocou na salada, você colocou no feijão, colocou no arroz, colocou no frango, e aí você vai fazer uma soma. Olha a somatória de sódio que vai ter. E o que o sódio causa no meu organismo, Nutri? O sódio, ele pode aí ter um desregulamento na sua pressão arterial, tá? Sabe aquela famosa pressão alta, quando sobe tem dor na nuca e dor de cabeça, etc. Pois é, até mesmo a retenção de líquido no corpo, tá? Porque o sódio, ele precisa de água para ser excretado. Então, consequentemente, se você tem muito sódio, se você, a maioria das pessoas não tem o controle aí da ingestão de água, né? Então, capricha na água também, tá bom? E esquece esses temperos prontos. Porque senão, às vezes você aperta e você fala assim, nossa, hoje eu tô me sentindo tão inchada, aí você aperta lá o pé, você fala, nossa, olha quanto que afundou, quanto que eu tô inchada. Pois é, pode ser esse tempero pronto aí, que além da sua saúde, ele está atrapalhando o seu emagrecimento também, tá? Então eu falei sobre o tempero pronto, falei sobre os temperos naturais, e agora você vai falar assim pra mim, ai Nutri, mas eu não sei como usar, eu não sei como cozinhar, o que eu uso, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, como é que eu faço? Qual que é a melhor forma de utilizar os temperos naturais, tá certo? Aí eu vou explicar um pouquinho pra você como que a Nutri faz. E aí vocês vão ver que incrível que é utilizar os temperos naturais. Por quê? Além de ele trazer muitos nutrientes ao nosso corpo, tá? Então, o que eles também conseguem? Muitas das vezes eles conseguem fazer o controle da pressão arterial, eles têm propriedades antimicrobianas, então eles evitam as bactérias, antifúngica, anti-inflamatória, e tudo isso ajuda nosso sistema imunológico também, além de que ele não aí favorece a você consumir mais, tá bom? Ele dá sabor, ele dá cheiro, ele agrega muita coisa importante no nosso alimento, mas ele não estimula você comer mais, diferente do tempero pronto. Então eu vou explicar como que a Nutri cozinha, tá? Ó, a Nutri usa lá o alho, a cebola, coloca na panela, coloca um fiozinho de azeite, e muitas das vezes, quando a Nutri tá cozinhando, faça esse teste na sua casa, faça hoje. Pega a cebola lá, descasque ela, dá uma picadinha, fatia ela bonitinho lá na panela, coloca lá 1 ou 2 dentinhos de alho, dependendo da preparação que você vai fazer, coloca um fiozinho de azeite lá e deixe dar um pouquinho de uma refogadinha. Você vai ver que vai subir um cheiro incrível, uma sensação maravilhosa. E muitas das vezes, quando a Nutri tá cozinhando, alguém invade a cozinha e fala, nossa, que cheiro gostoso, o que você tá fazendo? E a Nutri apenas está preparando somente o temperinho para ser colocado para fazer um arroz, para colocar para fazer um feijão, para fazer um frango na panela, tá certo? Então, esses temperos naturais, eles também despertam sensações incríveis, tanto no nosso olfato, quanto no nosso paladar também. Então, faça o teste na sua casa. Olha outra dica incrível para quem quer praticidade, quem fala assim, Nutri, eu não tenho tempo para ficar atrás de tempero, não. Compra lá um massinho de cheiro verde, que o preço também é super favorável, tá? Você pica esse cheiro verde, lava bonitinho, pica esse cheiro verde, coloca num refratário e põe no congelador. Quando você for preparar o seu alimento, você vai falar assim, nossa, agora o que eu coloco de tempero? Vai lá no congelador, abre o potinho, coloca lá o cheiro verde no seu alimento, você vai ver que ele vai conseguir, né, conservar os nutrientes do cheiro verde, até mesmo ele vai ficar com o aspecto que você acabou de colher esse cheiro verde e tá colocando na panela. Além de estar um sabor incrível e o cheiro maravilhoso também, é super natural e nutritivo para o seu alimento, tá? Outra coisa interessante também, muitas das vezes a gente vai naquelas lojinhas, comprar xícara, comprar prato e etc. Sabe essas lojinhas de R$1,99 mesmo, que tem coisas baratinhas? Lá você também vai encontrar, olha que legal, tem muitos suportinhos de colocar temperos. E esses suportinhos também são baratos, além de ser um decorativo incrível para sua cozinha. E nesses potinhos dá para você colocar colorau, dá para você colocar a curcuma ou açafrão, dá para você comprar o orégano.
Todos esses temperinhos que a Nutri tá falando são temperinhos baratos, tá? A Nutri compra um potão assim de orégano que paga R$3,50, realmente R$3,50. E esse potão de orégano, e a Nutri usa todos os dias esses temperinhos naturais, tá? Que são temperos desidratados. O que fez? Pegou as folhinhas deles e retirou a água. Então eles continuam tendo nutrientes, tá bom? Então é interessante também para estimular o cheiro e o sabor dos alimentos de uma forma natural. E o que a Nutri faz? A Nutri muitas das vezes utiliza esse orégano aí por 2 meses, porque ele rende demais. E lembrando, quando você agrega esses temperos naturais à comida, você consequentemente diminui o uso do sal. Por quê? Porque esses temperos, eles realçam tanto o sabor da comida que o sal é somente uma pitadinha para ajustar. Olha que interessante. Então você vai evitar de reter líquidos, você vai evitar de aumentar a sua pressão arterial e você vai evitar de dar estímulos para você querer comer cada vez mais. Olha que interessante. E você vai ajudar com isso, com o uso dos temperos naturais, o favorecimento do seu emagrecimento eficaz. Outra coisa interessante, olha que interessante, sempre tente preparar, né? Temperar os alimentos quando eles estiverem quentinhos ou mornos. Por quê? Isso realça o sabor, isso faz com que, consequentemente, o sabor desses temperos fique mais evidentes. Então, olha, tem muita gente que fala assim: ai, Nutri, chuchu não tem gosto nenhum, não tem gosto de nada, gente. Às vezes não tem cor, fica aquele... ai, eu não sei preparar chuchu, Nutri. Então, anota mais uma dica que a Nutri vai dar. Olha como que a Nutri prepara o chuchu. A Nutri pica o chuchu bonitinho, tira a casca, fatia bonitinho na panela. Aí a Nutri coloca um pouquinho de água lá para cozinhar esse chuchu. Você, de repente, pode usar fazendo vapor também, tá? Conserva bastante as propriedades de nutrientes dele, tá? Aí, o que a Nutri faz? A Nutri põe um pouquinho de coloral, tá? Nessa água, então, consequentemente, ele já vai dar uma corzinha. A Nutri pega esse cheiro verde que tá lá no congelador, no potinho da Nutri, coloca um pouco, põe um fiozinho de azeite e põe um pouquinho de sal. Quando esse chuchu terminar de cozinhar, que ele tiver cozidinho, prontinho, você vai ver que o gosto desse chuchu vai estar incrível, incrível mesmo, tá? Então esse é um tipo de preparação que a Nutri faz, utiliza os temperos naturais e realça o sabor da comida, mas realça o sabor para dar aquela sensação de bem-estar, de prazer, porque quando nós estamos, né, em processo de emagrecimento, é muito importante nós termos o prazer de estar fazendo aquele tipo de dieta. Ai, que gosto incrível! A dieta não pode ser aquela sem cor, monótona, que não tenha cheiro, que não tenha gosto, tá? Ela precisa estar rica lá de nutrientes para nos estimular a comer na quantidade adequada. Isso é muito importante. Por isso, então, que esse detalhe dos temperos vai fazer toda a diferença no seu resultado. Viu que incrível? Anotou as dicas? Então deixa certinho depois para a Nutri nos comentários se você tiver dúvida, se você quiser saber um pouco mais, tá bom? E fala também para a Nutri se esse tema foi importante para você saber e se você sabia sobre esse tema e se sabia se ele bloqueava aí o seu emagrecimento eficiente. Tá vendo que esse pequeno detalhezinho que muitas das vezes nós nem nos atentamos ao quanto de coisa que ele consegue estimular no nosso corpo, estimular a comer mais e atrapalhar nosso emagrecimento. Então, muitas das vezes os detalhes às vezes fogem, né, do nosso conhecimento, mas a Nutri está aqui para ensinar cada detalhezinho e para que vocês emagreçam os 7 quilos em 7 semanas sem restrições e sem passar fome. Tá certo? Não esqueçam, tem um canal no Telegram, vocês conseguem acompanhar as dicas diárias, tá bom? Tem também o e-book da Nutri, totalmente gratuito, que tem todas as informações sobre os alimentos, quanto comer, quais alimentos evitar. Tem um exemplo de um cardápio para vocês que é muito importante, tá? Para ter um norte aí, como que eu começo a fazer, Nutri, o que é importante, qual horário. Então tem tudo certinho lá no e-book. Todas as redes sociais, você tem no Facebook um botãozinho que você coloca Saiba Mais, nesse botãozinho já tem o e-book, no Insta,
Tem lá o link na bio que você já consegue acessar tanto o Telegram, tá? Quanto o e-book da Nutri. Então tá tudo aí para vocês gratuitamente, feito com muito amor e muito carinho, para que vocês tenham felicidade em alcançar o objetivo de vocês. Tá certo? Então se cuidem, um beijo e até amanhã.